As mulheres são hoje a maioria do eleitorado brasileiro e elas podem decidir a eleição deste ano. Bruno Menezes, mais uma vez, obrigado, querido, pela sua presença aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde para você, Caliel. Boa tarde a você que nos vê, né, e assiste pela TV Diário do Sertão. E trago hoje um tema palpitante. Sim, sem sombra de tema dúvida. exatamente que eu fui às ruas exatamente para saber, né, entender um pouquinho desse universo que é exatamente, que liga a mulher à política. E uma coisa interessante é que 50%, mais de 50% dos nossos eleitores são do sexo feminino. E o interessante mais ainda é que nós temos hoje duas candidatas mulheres disputando aí o cenário nacional e que estão lá embaixo das pesquisas, quando se fala exatamente em pesquisa, né, por intenção de votos. E aí você precisa entender o porquê disso. Se eu tenho mais de 50% do eleitorado feminino E as mulheres, não estão aparecendo bem nas pesquisas. E aí me abriu essa curiosidade de entender exatamente por isso. Entender exatamente o porquê disso, aliás. E aí eu fui para as ruas fazer exatamente essa pergunta a várias mulheres, né? E a maioria das respostas me chamou a atenção é exatamente acreditam e acham que as mulheres estando no poder não terão a participação devida, não terão o respeito devido e não terão exatamente o reconhecimento que a classe, né, tanto precisa e busca, né, diariamente, só no meio político, mas também nos meios, né, da sociedade em geral. E eu perguntava, por que você acha que a mulher ela não vai ter essa vez, essa voz? Exatamente pelos conceitos masculinos que existem, por conta, né, da própria estrutura hoje que foi imposta, né, ao longo do tempo, né, por uma questão até cultural, e a maioria não sabe votar, ou não sabe responder. E aí fica exatamente essa curiosidade e fica também aí o nosso questionamento de politizar cada vez mais as mulheres no nosso Brasil. É importante, Caliel, que as pessoas, e principalmente as mulheres, entendam que ela hoje tem vez e tem voz, e elas podem sim e devem mostrar e ser uma voz ativa, não só na discussão política, mas diversas discussões. Né? Hoje, eu digo sempre que a base hoje familiar da família vai ser sempre a mulher. A educação vem sempre exatamente da mulher. Ou seja, ela tem um papel fundamental. E elas precisam, sim, acreditar nesse papel e acreditar que a outra também possa não só lhe fortalecer, como também lhe representar. E isso é importante. Então, a gente precisa entender isso. Hoje, fiquei um pouco angustiado quando fui em busca dessas respostas e agoniado, eu lhe digo, que eu fiquei por conta exatamente da não resposta delas, por não entender exatamente esse espaço que ela tem, essa liberdade que a mulher tem hoje e, acima de tudo, essa voz ativa que a mulher tem, Caliel. Eu fiquei preocupado com isso, né? Com um número expressivo de mulheres que irão votar nessas eleições e, ao mesmo tempo, a mulher não acredita que as mulheres que estão postulando uma vaga ou no governo estadual, deputados ou senadores, elas acham que não vale a pena votar na própria mulher. Então fica difícil de haver um trabalho de políticas públicas quando a própria mulher não acredita na própria mulher. Né? Isso é preocupante, isso é objeto de estudo aí para se entender e justamente criar os mecanismos para desconstruir essa crença de que mulher ela jamais vai ter voz ativa, não vai ter participação. Ela tem voz ativa e participação, sim. Como você bem falou, hoje o papel da mulher na casa é fundamental. A mulher tem um poder de organização, ela tem um jeito de organizar, de entender, de escolher as coisas, e isso deve ser transferido, de certa forma, para o meio da política. Mas, infelizmente, a mulher não está acreditando nela mesma. E ela precisa exatamente ter essa crença, né? Acreditar que ela pode fazer a diferença. E ela faz a diferença. O que a gente precisa é, como você mesmo falou, é desconstruir exatamente essa crença, essa cultura, que só o homem ele tem voz ativa, só o homem sabe exatamente ser resolutivo ou ser proativo. Não. Hoje a mulher ela tem exatamente esse papel fundamental. E não é à toa que hoje algumas acreditam tanto que estão tomando espaços que até então eram de homens.
né? Se você for hoje em algumas mecânicas, já existe mulheres mecânicas. Existe né? caminhoneira. Mulheres caminhoneiras. E isso para a gente é interessante porque fortalece toda essa cultura, né? do empoderamento feminino. E quando eu falo do empoderamento feminino, não é dizer que a mulher ela tem que ser mais do que o homem, mas ela pode sim se igualar ao homem e trabalhar da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo empenho e, acima de tudo, tendo os mesmos direitos. E aí o TSE esse ano fez até uma campanha para ver se estimulava as mulheres a saírem candidatas, né, e disputar uma vaga, não só a presidente, mas também as câmaras de deputados, né, ao Senado e as câmaras de deputados estaduais, né, as assembleias legislativas. Mas, infelizmente, não teve essa procura exatamente por essa construção cultural que a própria mulher tem. E aí, Conrado, eu trago exatamente essa dica, né, trago esse entendimento e trago exatamente à luz da razão que a mulher ela tem sim vez, voz, e ela pode e deve fazer a diferença. E eu acredito muito nisso. Tá? Eu acredito que a mulher ela é empreendedora, a mulher, eu digo sempre, a mulher tem uma fortaleza que nenhum homem vai ter. A mulher exatamente é a força, a base da família, a mulher que constrói, né, todo o seu seio familiar, ou seja, é a mulher que acalenta, é a mulher que acolhe, a mulher que ama, a mulher que cuida, e ela pode e deve sim ser uma gestora de mão cheia, se um dia, né, chegar exatamente a ocupar aí cargos no poder legislativo, executivo de diversas partes do Brasil. Eu acredito piamente que essa reformulação na democracia, no votar, ele parte justamente de maiores espaços para a mulher exercerem esses cargos políticos hoje no Brasil. Acho que a mulher é fundamental, precisa oxigenar esse sistema machista, esse sistema opressor masculino, com mais presença feminina nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias, no Congresso e, quem sabe, na presidência da República. Obviamente que todo esse sistema não é fácil de desmanchar, leva-se tempo. Mas é preciso que a mulher se una cada vez mais e acredite cada vez mais no potencial de outras mulheres representá-las nesses cargos executivos ou legislativos. Pois é, fica a dica, fica exatamente aí essa interrogação de entender um pouquinho mais sobre esse universo e mostrar que a mulher ela tem força, ela tem voz, ela tem exatamente espaço e ela deve conquistar. Não só, né, no universo político, mas em diversos, né, meios, né, meios culturais, meios, né, sociais que a gente hoje convive. Então, mais uma vez agradeço a você o espaço, a você que está nos assistindo. Digo, né, que segunda-feira a gente vai trazer outros temas importantes, né, a gente vai estar toda segunda-feira aqui trazendo esses temas para a gente poder levar, né, a discussão, chamar exatamente a população para pensar. Eu acredito que é função nossa como comunicador trazer exatamente a luz da razão para que as pessoas possam entender, compreender e refletir acerca de tudo. Esse é o momento que a gente está vivendo, esse é o momento da gente tem a obrigação de refletir para escolher bem os nossos representantes, tanto a nível de Senado, como de câmaras de deputados, como presidente e governo do Estado. E decidir é importante. E a você, mulher, tem esse papel fundamental, já que você corresponde a mais de 50% do eleitorado. Então, cabe a você responder exatamente essa pergunta que eu fiz nas ruas. Por que não votar? Né? E quem votar? Quem lhe representa? Então, fica aí essa pergunta no ar para que vocês possam responder e refletir. Tá? Querido, obrigado. Até a próxima segunda-feira. Se Deus quiser, Calião. Você está presente nas redes sociais. Qual é o teu Instagram? Bom, no Instagram, Bruno Menezes, né, _C, tá? Que aí eu antigamente era Bruno Menezes Oficial. Aí o pessoal, bom, isso não é muito vendável, vamos mudar isso, vamos ficar instagramável, né? Instagramável. E aí agora a gente está aí, Bruno Menezes _C, tá? Que é de Carvalho. Tá? Então pode me seguir lá, quem tiver a curiosidade de entender um pouquinho, vou deixar algumas dicas, né? Vou ampliar exatamente esse leque de discussão com todos, porque é muito importante. Demais.